Uma das perguntas mais comuns entre os cristãos é: por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Muita gente ora, lê a Bíblia, jejua, mas não consegue discernir a voz de Deus. Isso acaba frustrando, desanimando e até chegam a pensar que tem algo de errado com eles ou com o próprio Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que Jesus deixou uma chave para a gente entender essa questão: a parábola do semeador. Essa palavra nos mostra que Deus sempre está falando, que Ele é o próprio semeador e a semente é a sua palavra. O problema não é que Ele esteja em silêncio, e o problema também não é que ele não tenha nada a dizer. O problema maior está no solo do nosso coração. Quero ler com vocês a parábola do semeador. Nesse vídeo eu quero te mostrar que existem 3 tipos de corações que a palavra não penetra. Mas antes da gente continuar, certifique-se de que você é inscrito no nosso canal, comenta, compartilha e curte esse vídeo para o YouTube entender que é relevante e entregar para mais pessoas. Agora sim, vamos para a palavra. Algo interessante também é que existem 3 parábolas no Novo Testamento que Jesus cita e depois ele traz uma explicação aprofundada, e a parábola do semeador faz parte de uma delas. Marcos capítulo 4, versículo 4, a palavra vai dizer: e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Aí lá em Marcos 4,15 ele explica: os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra foi semeada, e enquanto a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. O primeiro solo ou o primeiro coração na qual não consegue discernir a voz de Deus é o coração duro. Que a semente cai, mas pelo coração estar fechado, ela não penetra. O primeiro motivo pelo qual nosso coração permanece endurecido é o orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6, a Bíblia vai dizer: mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho aqui é a atitude de alguém que não aceita ser confrontado ou corrigido pela palavra de Deus. A pessoa orgulhosa acha que já sabe o suficiente e que sempre está certo dentro da sua opinião. E assim o coração se fecha como um solo pisado. A semente até cai, mas não penetra. E seguindo essa mesma linha, o segundo motivo pelo qual nosso coração permanece endurecido é a autossuficiência. Esse termo é o mais sutil. É a ideia de que a pessoa se basta, que ela é o suficiente e que não depende nem de Deus e nem da graça dele. Enquanto o orgulho rejeita a correção, a autossuficiência rejeita a dependência. Terceiro e último motivo pelo qual nosso coração permanece endurecido é o amor ao pecado. João 3,19, a palavra de Deus vai dizer: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O amor ao pecado é outro fator que endurece o coração, porque a pessoa sabe que a palavra é verdadeira, mas não quer abrir mão do seu estilo de vida. E esse apego ao mundo e ao pecado gera uma resistência interior, o coração permanece endurecido e a semente não consegue entrar. Seguindo ainda esse mesmo versículo, o próprio Jesus explica que as aves que vêm e roubam a semente é representado por Satanás. E eu separei 4 ferramentas que Satanás utiliza para roubar a sua semente. A primeira ferramenta é a dúvida. Gênesis capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto das árvores do jardim? O diabo, ele sempre está agindo, lançando dúvidas na palavra de Deus, assim como ele fez no Éden e assim como ele fez com Jesus no deserto. A segunda ferramenta que Satanás utiliza é o sarcasmo. Mateus 27, 29 vai dizer: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhes na cabeça e pondo-lhes na mão direita uma cana, ajoelhavam-se diante dele e zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. O sarcasmo e a zombaria tenta descredibilizar a palavra e envergonhar quem crê nela. A terceira ferramenta que Satanás usa são as distrações. Mateus 13, 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Aqui fica muito claro, Satanás atua ativamente para roubar a palavra que foi semeada. Quarta e última ferramenta que Satanás utiliza para roubar a palavra é reforçar o orgulho e cegar o entendimento. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A Bíblia vai dizer: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O orgulho tanto endurece o coração, quanto também impede que a luz do evangelho brilhe. O segundo coração é o solo pedregoso. Abre comigo a Bíblia em Marcos capítulo 4, do 5 ao 6. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque o solo não era profundo. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Aí Jesus explica isso no versículo 16. Outros, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmos,
permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandonam. Interessante que esse coração não é duro como o primeiro, que nem deixava a semente entrar, mas também não é profundo o suficiente para a palavra permanecer. É um coração que até acolhe a semente com entusiasmo, mas não permite ela criar raiz. E o resultado disso é que ela até cresce rápido, mas não sustenta a vida. E o primeiro ponto que nós podemos refletir nesse solo, que é um coração superficial, uma fé emocionalmente rasa. A gente consegue perceber na fala de Jesus que eles logo recebem com alegria, ou seja, não há uma rejeição direta, mas um entusiasmo passageiro. Um coração que até se emociona com uma experiência, uma pregação, mas não busca raízes em oração, na palavra ou nas disciplinas espirituais. E infelizmente esse coração vive de arrepios e não de convicções. Segundo ponto que devemos analisar desse solo é que é um coração interesseiro, que é os benefícios, mas não o discipulado. Da mesma forma que Jesus fala que eles recebem com alegria, no versículo seguinte ele afirma que é de pouca duração. Ou seja, quando entende que se tornar um discípulo de Jesus exige renúncia, logo se escandaliza. É o tipo de crente que quer receber a bênção sem a cruz, o milagre sem a obediência e a orientação sem a comunhão. Esse coração busca Jesus como uma solução rápida e não como seu Senhor. Terceiro ponto aqui é que é um coração frágil, não suporta nem as provações e nem as perseguições. O sol aqui representa as pressões da vida. O mesmo calor que faz crescer uma planta em um solo fértil também queima quando não tem a sua raiz profunda. E o problema aqui não são as provações ou o sol, mas sim a profundidade da raiz para permanecer. Do ponto de vista natural, o ensino de Jesus tem respaldo para a realidade das plantas. Elas precisam de raízes profundas para absorver a água e os nutrientes do solo. Quando as raízes são superficiais, as plantas dependem da umidade da camada de cima, que logo se perde com o calor do sol. Mas as plantas com as raízes mais profundas conseguem acessar a água nas camadas mais baixas e resistir ao calor. Assim também é na nossa vida espiritual. O problema não é o sol e também não são as provações, mas a ausência de uma raiz profunda para lidar com essas provações. Coloca essa frase nos comentários para você refletir. A fé sem profundidade não resiste ao dia mau. Terceiro e último coração que impede você de ouvir a voz de Deus é o coração sufocado. Abre comigo em Marcos capítulo 4, versículo 7, que vai dizer: outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. No versículo 18, Jesus explica: outros ainda são os que recebem a palavra entre espinhos, ouvem a palavra, mas chegando os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza e as ambições de outras coisas sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Interessante que nesse solo a semente até germina, mas ela é sufocada por outras prioridades. Aquele coração que está dividido e ocupado demais com as coisas desse mundo. Separei 4 características desse coração sufocado. A primeira é: a pessoa vive sobrecarregada de preocupações diárias. Mateus 6,25 vai dizer: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a sua roupa? São aquelas pessoas que estão ocupadas demais com a sua rotina, seus estudos, seus trabalhos, mas não conseguem priorizar um tempo com Deus. Não tem tempo de oração, não tem tempo de jejum, não tem tempo de leitura da palavra, e o excesso dessas preocupações diárias acaba sufocando a palavra de Deus. Segunda característica desse coração é que ele é seduzido pelo amor às riquezas. 1 Timóteo 6,10 vai dizer: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se de fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Nessa etapa se trata de pessoas que estão numa corrida sem fim por ganância, ambição, sempre priorizando o dinheiro, e o senhor da sua vida é o dinheiro. O próprio Jesus declara que não tem como servir a 2 senhores, ou a gente serve a Deus ou a gente serve a Mamon. E a partir do momento que o nosso coração está declinado para as riquezas deste mundo, a palavra pode até entrar, mas cedo ou tarde será sufocada. Terceira característica desse coração: ele vive dominado por ambições egoístas, status e prazeres terrenos. Abre comigo em 1 João capítulo 2, versículo 16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E a última característica desse coração é o excesso de informação. Vivemos cercados de diversas vozes, redes sociais, notícias, entretenimentos, opiniões alheias, e esse bombardeio de informação sufoca a capacidade da gente ouvir claramente a voz de Deus. Mais uma frase para vocês anotarem: o coração dividido entre tantas vozes perde a sensibilidade para ouvir a única voz que realmente importa. Por isso, guardar o coração exige silêncio interior, eliminar distrações e priorizar o seu tempo com Deus. Mas de bônus, eu quero concluir dizendo que existe a
possibilidade dessa semente cair em terra boa. Marcos capítulo 4, versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produzia 30, outros 60 e outros 100. Por fim, os que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100. E no versículo 20 ele conclui dizendo: por fim, os que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. 30, outros 60 e outros 100 por um. Tem 3 características que eu separei para esse coração. A primeira é uma pessoa que tem um coração humilde e ensinável. Salmos 51:17 vai dizer: coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A segunda característica é uma pessoa que ouve a palavra com fé e obediência, desejando colocá-la em prática. Tiago capítulo 1, versículo 22 vai dizer: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando vós a vós mesmos. E a terceira e última característica dessa terra boa é um coração que persevera diante das dificuldades, mantendo-se fixo em Deus. Lucas 8:15. Mas a que caiu em boa terra são os que ouvem a palavra com um coração honesto e bom e conservam e dão fruto com perseverança. E pra gente frutificar é necessário a gente meditar na palavra e permanecer em Cristo. A consequência disso serão os frutos visíveis. Seja fruto de arrependimento, de louvor, de transformação, de boas obras ou também o fruto do Espírito. E Jesus ele finaliza essa parábola com uma frase que soa como um convite e também um alerta. No capítulo 4, versículo 9 de Marcos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele deixa claro que todos ouvem a mesma palavra, todos recebem a mesma semente, mas nem todos frutificam. O problema nunca está na semente, o problema está localizado no solo, no seu coração. Hoje essa palavra nos convida a olhar para o nosso interior e refletir em uma pergunta: como está o meu coração? E se mesmo chegando até aqui você ainda está com dificuldade de entender o que é ouvir a voz de Deus, abre sua Bíblia comigo em Salmo 51:10 e faça essa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para sua vida. Se Deus falou com você, não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas para o YouTube entender que é relevante. Não esquece de se inscrever e que Deus abençoe.